Oremos. Santo e eterno Pai, Senhor que está nos céus, Senhor, te agradecemos porque o Senhor sempre é bom, muito bom, Senhor. O Senhor é misericordioso e nos ama tanto. Por isso que nos dá esse tempo de graça para prepararmos, porque o grande dia, Senhor, está nas portas. Senhor, por favor, derrame seu Espírito para que possamos, Senhor, discernir as coisas espirituais, porque humanamente não temos como, Senhor, enxergar essa luta espiritual que tem, Senhor, entre as trevas e a luz. Por favor, Senhor, nos ajude a entender cada vez mais a Tua verdade. E pedimos pelo poder do Espírito Santo que hoje, Senhor, possamos abrir os nossos olhos e podamos entender um pouquinho mais o que o Senhor quer falar conosco. Pedimos uma bênção especial pela Tua palavra, pelos cada um dos irmãos presentes, e essa é minha oração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, a gente tem visto esses domingos, a gente é o povo da verdade, a gente tem uma mensagem especial que levar, não é qualquer mensagem, né? Todas as igrejas têm mensagens, e todas as igrejas têm mensagem importante, sim. Mas, nós como igreja adventista aos sétimos dias temos uma mensagem especial, que é para o fim, né? Uma preparação para o tempo do fim. E sabemos que temos também sinais no tempo do fim. Jesus falou que teria acontecimentos antes da volta dele. E nós precisamos ficar com os olhos, né, atentos para ver cada sinal, cada indício, né? E semana passada a gente viu como os judaicos, né, eles tentam procurar também ver sinais para ver se o Messias está vindo. Eles pensam no primeiro Messias, a gente não, a gente está esperando da segunda vez. Mas temos algo em comum. Estamos vigiando, atentos nos acontecimentos mundiais. E eles viram que está tendo coisas estranhas no mundo. E nós também temos que perceber o que está acontecendo no mundo. E Jesus falou, né? Ele falou assim, porque perguntaram para ele, que sinais vai ter antes da sua vinda, meu Senhor, né? E Jesus, que respondeu? Primeira coisa que ele falou assim, veja que ninguém vos engane. A gente viu isso já semana passada, né? Só estamos recapitulando, né? E verso 5, 24 diz, e enganarão a muitos, e falsos cristos, falsos profetas surgirão, operarão grandes sinais, maravilhas, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Nós fomos escolhidos para ser uma nação santa, um povo especial, com mensagem especial, para ser sacerdotes. Mas sabemos que temos um super inimigo. Quem é nosso inimigo? O diabo, né? O pai da mentira, a gente já viu, né? E nele não tem verdade, só é mentira. Tudo que vem dele é mentira. E isso a gente tem que ter bem claro. E a nossa base para saber qual é a verdade e qual é a mentira é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Disse, né, em Isaías 8:20, né? A lei e ao testemunho, né? Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz. Nossa base para poder identificar se é verdade, se é mentira, é a palavra de Deus. Não pode ser uma pessoa. Ninguém pode dizer se é verdade ou mentira. É a palavra de Deus que nos determina se é verdade ou não. E vimos também em 1 Timóteo 6:20-21, né? Que dizia, né? Oh, Timóteo, toma cuidado com aqueles ensinamentos falsos, com aquelas doutrinas falsas, com aquela chamada ciência, que alguns chamam de ciência, né? Mas muitos por aquele engano se desviaram da fé. Fala para a gente também a mesma coisa, devemos tomar muito cuidado. E a gente viu semana passada um pouquinho disso, só para relembrar. Tem ciências específicas que a irmã Ellen G. White falou assim, que temos que tomar muito cuidado. Frenologia, psicologia e mesmerismo. Que, resumindo, para nossos dias era neurotecnologia, neurociência, o estudo da mente. Porque antigamente, sempre, todas as gerações tentavam estudar a mente. Como funciona a mente, como funciona, né? Aqui, no nosso subconsciente, né? Mas, esse ato de querer curar a mente, entrar na mente, colocar pensamento na mente. Vimos também que dizia que era apanhar do fruto proibido para nossos dias e que tínhamos que tomar muito cuidado. E a gente terminou, eu acho que terminamos lendo essa cita, né? Que Deus advertiu, né, a seu povo e disse, fui advertida de que futuramente teremos uma luta constante chamada ciência e a religião. Serão postas em oposição uma à outra, pois os homens finitos não compreendem o poder e a grandeza de Deus.
E foram me apresentadas estas palavras das Escrituras Sagradas. De entre vós mesmos, de entre o povo de Deus, se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás dele. Ou seja, dentro do povo de Deus vai se levantar homens que vão confundir, que vão desviar ao próprio povo de Deus, né? E essa é uma profecia, algo que Deus, né, deixou na palavra dele, né? Através da irmã Ellen G. White. Mas a leitura não acaba aí. Certamente se verá isto entre o povo de Deus, e haverá os que serão incapazes de perceber as verdades mais maravilhosas e importantes para este tempo. Tem verdades maravilhosas para nossos tempos. Verdades essenciais à sua própria salvaguarda e salvação. Quais são as verdades mais importantes? Todas que estão relacionadas com o quê? Com a nossa salvação. Né? Os mensagens dos 3 anjos é uma mensagem urgente para salvar ao povo, né, dos grandes juízos que estão por vir. Essas são as grandes verdades. E temos, né, que saber quais são. Mas diz aqui, haverá pessoas, né, que não vão ser capazes de perceber essas grandes verdades. Enquanto assuntos que são em comparação, como o mais simples átomos, tipo, a verdade é tão grande, e tem outras verdades que são bem pequenininhas, como uma partícula de um átomo, e nos quais raramente há uma partícula de verdade, quase nem tem verdade. São encarecidos e magnificados pelo poder de Satanás de maneira que parecem de maior importância. E muitas vezes na igreja tem mensagem que às vezes não tem nada de verdade. E somente, como minha esposa estava pregando hoje na outra igreja, né? Assim, às vezes mantemos e seguimos naquela leite espiritual. E estamos 20 anos e continuamos naquela leite espiritual. E precisamos de sólido. Porque eu não imagino, irmão, de fralda, né? Já 40 anos tomando leitinha. Não. Já que é sólido, que é pesado, arroz, feijão bem, né, consistente para poder trabalhar, senão não aguenta trabalho, né? Mesma coisa, nossa vida espiritual, a gente não pode batizar e querer ter aquela vida de recém-batizado e 40 anos na mesma vida, não, a gente precisa crescer. E disse, a visão moral desses homens está enferma. Eles não sentem sua necessidade da unção celestial, a fim de que possam discernir as coisas espirituais. Não sentem mais a necessidade do Espírito Santo para poder discernir as coisas espirituais. E por quê? Eles se consideram sábios demais para errar. Primeiros escritos, ele diz, tenho visto como os guias cegos estiveram trabalhando para tornar as almas tão cegas quanto eles mesmos, pouco percebendo o que está para sobrevir-lhes. Estão se exaltando a si mesmos contra a verdade, e quando esta triunfa, muitos que têm estado a olhar para esses mestres como homens de Deus, e deles têm buscado luz e ficam confundidos. E aqui dizem, muitos dos seus seguidores, destes seguidores, né, investigam a vida tão pouco que seus líderes possam facilmente fazer que o erro pareça verdade. O que está dizendo? Os líderes conseguem confundir aos que estão seguindo, porque como não pesquisamos, não conferimos, não vemos se é de verdade isso, acreditamos e seguimos aos líderes. E dizem, e como tal, o recebem, não procurando olhar mais alto do que os seus líderes. Não tem um ditado, não sei se em português tem esse ditado, que o aluno supera o mestre. Tem? Tem esse ditado? No espanhol tem, né? O aluno supera o maestro. Então, é assim, às vezes a gente aprende e tem que superar. Se a gente ficasse só com aquela luz que teve Martim Lutero, como estaria a nossa igreja agora? Pobre. Porque Martim Lutero teve uma luz grande para esses dias, mas é a luz completa? Não, a luz tem que crescer como a aurora, e crescer, e crescer. Então, precisamos olhar mais para alto, mais para alto. E Daniel 12:4 diz, né, que o conhecimento se multiplicará. Mas prestemos atenção, diz que Daniel, ele recebeu a ordem de selar estas profecias, para quando? Para o tempo do fim. E no tempo do fim ia ser aberto, e o conhecimento ia se abrir. Que conhecimento? Muitos dizem que é ciência, mas não é isso. Pode ter relação sim, porque conforme vamos aproximar-nos ao tempo do fim, a ciência aumenta. Mas o que ele diz, olhando para alto, diz, a predição de Daniel, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel 12:4 está fazendo referência a esse verso, diz, deve cumprir-se nos darmos a mensagem de advertência. Muitos devem ser iluminados com respeito a quê? A segura palavra da profecia, ou seja, o povo da profecia tem que se levantar. Temos que voltar a ser o povo da profecia, sabendo em que tempo estamos vivendo. Essa é a nossa missão. Quando se desata
esse selo das profecias de Daniel 12, é quando o povo vai estar outra vez com as profecias, sabendo em que tempo está vivendo, e sabendo, o Senhor já está vindo. Eu não sei dia, eu não sei a hora, eu não sei o ano, mas assim como eu pego um fruto, eu vejo, ainda está verde, mais uma semana, agora já está, né? Por quê? Fico olhando, já sei que está pronto, né? Mesma coisa com a volta de Jesus. Temos que ficar de olho. Por quê? Provérbios, capítulo 29, verso 18 diz: onde não há profecia, o povo perece. Se o povo não tem profecia, se o povo não tem luz, né? Perece. Outro verso diz que meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Se não temos conhecimento, vamos perecer, meus irmãos. Mas o que guarda essa lei, o que guarda esse conhecimento, o que guarda essas indicações de Deus, é bem-aventurado, é feliz. E vamos ver o que então é a verdadeira ciência, porque precisamos saber. A gente falou da falsa ciência, mas qual é a verdadeira ciência que Deus fala para a gente? Agora, como nunca de antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação, a verdadeira ciência que Deus nos quer ensinar. Se deixarmos de compreender isto, jamais teremos lugar no reino de Deus. Se não compreendemos qual é a verdadeira ciência, não vamos ter lugar no reino de Deus. E qual que é essa? É a vida eterna. Qual? Qual é essa vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. A verdadeira ciência está em conhecer Jesus. A verdadeira ciência é eu saber que eu tenho um Deus todo-poderoso e eu tenho uma interação com Ele, uma comunicação com Ele. Não somente eu oro, senão também Ele me responde. E eu sei que Deus me fala, eu sei que Deus me está inspirando através do Espírito Santo, que coisas vão vir. Já aconteceu isso. Obrigado, Pai. Já é um sinal. Está acontecendo isso. É outro sinal. Vemos que estamos nos aproximando. Diz: Deus é o fundamento de todas as coisas. Toda ciência verdadeira está em harmonia com suas obras. Toda educação verdadeira leva a obediência a seu governo. Ou seja, a verdadeira ciência está em harmonia com as coisas que Deus criou. Por exemplo, a falsa ciência, um exemplo. A falsa ciência diz que nós vimos do macaco. Está em harmonia com a criação de Deus? Aí a gente já pode ver que é uma falsa ciência. E assim tem muita ciência no mundo que a gente aprende na escola que é falso. Porque a Bíblia fala que não é assim. A ciência não tem como explicar. Tem tantas coisas que a ciência não tem que explicar. E tenta explicar. E aí entra em terreno perigoso, né? De coisas que somente Deus pode explicar. Mas tem uma cita que diz: a ciência da verdadeira educação é a verdade que deve ser tão profundamente gravada na nossa alma que não se possa apagar pelo erro. Tão abundante em toda parte, diz. E a mensagem do terceiro anjo é a verdade, luz e poder. Por que é tão importante a terceira mensagem? É o que estamos esperando. A marca que Deus vai colocar sobre o seu povo e a marca que o diabo vai colocar sobre o povo dele. Nós livremente nos sometemos e abrimos nossa mente, nosso coração para que Deus habite em nós, ou o diabo vai entrar em nossa mente e vai controlar nossa mente. Sim ou não? Não tem outro. Ou uma ou outra. Por isso que é uma verdade tão grande que precisamos aprofundar e estar com os olhos atentos. Porque Satanás tem passado despercebido através dessas ciências. Todas as ciências, tem muitas ciências. Não vou falar, a gente só falou 3, mas tem outras, né? Diz: Satanás tem passado através dessas ciências e envenenado a mente de milhares, conduzindo-os à infidelidade. Ele fica satisfeito com a difusão dessas ciências. E é um plano que ele mesmo ideou, porque através delas pode ganhar acesso à mente e influenciá-la. Entenderam o que está dizendo aqui? Satanás, bem assim, sigilosamente, sem que ninguém perceba, ele tem entrado através dessa ciência na mente das pessoas. E esse é um plano que ele tinha, porque ele ganhando acesso à mente, agora pode influenciá-las. Como bem lhe apraz. O conflito entre Cristo e Satanás ainda não terminou. E esse é o mensagem do terceiro anjo. O conflito entre quem que vai ter a mente. Livremente dou para Jesus ou Satanás vai obtê-lo. Não tem outra opção. A penetração de Satanás por meio dessas ciências é toda orientada por sua satânica majestade. E diz aqui: e destruirá na mente de milhares a verdadeira fé em Cristo como o Messias, o Filho de Deus. Lembra-se no texto que a gente viu há pouquinho? Que a verdadeira ciência estava em conhecer a Jesus. E a vida eterna está em Jesus. E o que vai fazer Satanás? Derrubar essa fé que nós temos em Jesus.
destruir a fé, o conhecimento que temos de Jesus. E como todas as semanas, eu sempre coloco, né? Acho que já está até decorado, já, né? O meio que Deus se conecta com nós. Nossa mente, nosso cérebro, nossos nervos cerebrais. O único meio pelo qual Deus pode comunicar conosco. E a gente tem que tomar cuidado para que nenhuma coisa perturbe essa circulação. Nosso corpo tem que estar saudável, mentalmente, sobretudo, para que Deus possa se comunicar, para que nossas sensibilidades estejam abertas. E a gente temos que entender o que aconteceu nesses anos, porque a gente viveu uma época, né, como vocês sabem, e todo mundo ficou em casa, todo mundo viveu um novo estilo de vida. Mas o que aconteceu nesses anos? Porque nada é por acaso e temos que lembrar disso. Uma coisa que aconteceu é isso, como vocês podem ver. Aconteceu isso. Aqui no Brasil, ainda nem começou. Vai começar só este ano, né, que já está instalando. Mas no Brasil demorou um pouquinho, né? Só que a gente tem que ver nos primeiros países, por exemplo no Japão, quando a gente estava lá, justo quando começou, foi quando começaram a instalar as torres por todo o Japão, né? Só que na Sudamérica tem um país que é pioneiro nesta área. E a gente tem que ouvir porque é nosso vizinho, é aqui pertinho, é o Chile, né? Vamos prestar atenção rapidinho. Ele é o presidente, bom, naquele entonces, né, naquela época ele era o presidente, agora já mudou de presidente, mas o presidente Piñera. Ele vai falar com respeito, e ele vai explicar, não me explica, vamos ouvir o que ele fala. Eu coloquei o subtítulo, né, para a gente ver. El presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Los invitamos a tomar asiento, por favor. La revolución tecnológica, la sociedad del conocimiento y la información ya están aquí y van a cambiar nuestras vidas en forma mucho más amplia y mucho más profunda de lo que muchos creen. Que incorpora inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, realidad virtual, firma electrónica, robótica y tantas cosas más. El año pasado fuimos a la cumbre del G7 en Biarritz. No había pandemia. Y una de las amenazas que analizamos en esa oportunidad con los líderes del mundo es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta con proteger los datos. Tenemos que pensar también en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad. Hoy queremos dar un gran salto adelante e incorporar a Chile, creo que es el primer país de América Latina, ojalá muchos más también se incorporen al mundo de las tecnologías 5G o de quinta generación. ¿Qué significa la tecnología 5G? Que va a multiplicar la velocidad por 10 veces, que va a multiplicar la capacidad de las redes por 100 veces, que va a reducir la latencia y por tanto aumentar la confianza y la resiliencia de las redes para saber que podemos depender de ellas, que va a impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos, abriendo las puertas al mundo del Internet de las cosas, pero hay algo más importante que eso, nos va a cambiar la vida. Vamos a entrar al mundo de las ciudades inteligentes, en que los vehículos son autónomos, coordinados con los semáforos, en que se evitan los tacos. Vamos a tener hogares inteligentes, en que van a funcionar con inteligencia al servicio de los habitantes, de los miembros de ese hogar. Vamos a tener enormes avances en educación, en salud, con la telemedicina, la operación a distancia, el diagnóstico a distancia, es muy impresionante. Y va a transformarse el 5G en el verdadero sistema nervioso de nuestra sociedad, igual que el nuestro. Isso foi no 17 de agosto de 2020, época que todos estavam, né, em casa, talvez. E o presidente saiu e falou assim: essa nova tecnologia vai mudar a nossa vida. Vamos ter inteligência artificial, blockchains, internet das coisas, realidade virtual, assinatura digital. Falou também da robótica, cidades inteligentes, né, carros, né, inteligentes, casas inteligentes, avanços na saúde e na educação. Aparentemente, tudo é bom
aparentemente todo é avanço tecnológico muito bom. Mas eu fico com essa frase: vai se tornar o verdadeiro sistema nervoso da nossa sociedade. O que significa isso? O que faz o sistema nervoso? A gente que vem estudando todas essas semanas. O que é o sistema nervoso? Não é que controla tudo? Nossa mente controla tudo, né? Hoje vai ser isso, que vai controlar tudo o sistema que a gente vê fora. Ele está dizendo, quem que diz? Eu? Não, é o presidente de Chile que está dizendo. Para entender um pouquinho das coisas que ele falou. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial, supostamente, e hoje não vamos falar muito, né? Só vou falar o que ele disse. É uma tecnologia, é a inteligência das computadoras, que elas são autônomas, elas conseguem sozinhas pensar, avaliar, analisar a pessoa e tomar decisões sozinhas, sem que adulto, sem que nenhum humano dê uma ordem, sozinho automaticamente funciona. Mas também temos o blockchain, que são como cadeados, que cifram a informação e esparcem pelos computadores para que não hackeiem, uma forma de segurança. Internet das coisas é todos os aparelhos poderem conectar-se na internet. Por exemplo, aqui no Brasil, eu ainda não vi tanto isso, mas lá no Japão, geladeira, máquina de lavar, todas as coisas já estão conectadas na internet. Até aspirador, aqueles, né? Todo. Tanto que eu lembro que na igreja lá, estavam querendo comprar aspiradores conectados na net. Então, toda semana, os aspiradores iam limpar a igreja. E ninguém ia estar na igreja, os aspiradores iam limpar sozinho, automático. Então, tem já essas coisas, né? Mas, mais que isso, tem cidades inteligentes, onde a gente pode ver lugares públicos, lugares de saúde, lojas, fábricas, indústrias, que mais? Lares, lugares de lixo, estacionamentos, lugares de água, tudo vai ser conectado na net. Aparentemente isso é interessante, porque os carros vão ser automáticos, os sinais dos faróis vão ser todo automático. Lá no Japão já tem ônibus e tem carros automáticos, que só entra e fala onde que eu quero ir, e ele chega lá. Na China, Estados Unidos também tem isso, né? Talvez na próxima a gente pode ver essas coisinhas que está avançando. Mas hoje temos que focar no mais importante. O que o diabo ele quer atacar a nós? E hoje vou falar de um deles, que é o metaverso. O que é metaverso? Vamos ver no site do metaverso. Vocês querem entrar no site. Aí eu coloquei no Google Tradutor e ele traduz automaticamente o site. Aí disse, o que é o metaverso? E vamos prestar atenção um pouquinho. Disse, o que é o metaverso? O metaverso é a próxima evolução na conexão social e o sucessor da internet móvel. Ou seja, próxima nos telefones, esse aqui. Imagine um conjunto de espaços digitais entre os quais você pode se mover perfeitamente. Assim como a internet e o metaverso ajudará você a se conectar com as pessoas quando não estiverem física no mesmo lugar, e nos aproximará ainda mais dessa sensação e de estarmos juntos pessoalmente. É isso que vai fazer o metaverso. Vamos ver um pouquinho mais para baixo. Dice, você será capaz de conectar-se. Como assim? Eu estou virtualmente conectado e estou com outras pessoas me reunindo virtualmente. Dice, como será sair com seus amigos no metaverso? Em vez de fazer uma videochamada para um amigo em uma tela 2D, imagine poder encontrá-lo em um show virtual. E vão estar juntos na forma virtual. Dice, né? Você também será capaz de trabalhar. Como assim? Disse, como será o trabalho no metaverso? Imagine entrar em uma reunião remotamente onde você não está olhando para uma grade de rostos em caixas, mas em vez disso, vocês estão todos juntos em uma sala sentados ao redor de uma mesa. Todo virtual, né? Agora vamos ver. Você também será capaz de jogar games, né? Mundo virtual dos games, que agora é o que mais tem sucesso. O que deu o primeiro lugar é os videogames. Tem já mais 14 plataformas de videogames para lá nos jogos. Como serão os jogos no metaverso? Imagine poder jogar xadrez com um amigo que mora ao outro lado do mundo usando um holograma. A pessoa aparece do outro lado e está jogando xadrez, mas é holograma, é virtual, né? Você também será capaz de aprender. Ou seja, vai poder estudar lá dentro. E diz, vamos ver.
Como seria a educação no metaverso? Imagine ser capaz de se teletransportar para qualquer lugar ou hora para aprender sobre a história, observando-se, desenrolar ou explorando outro planeta de perto. Vai poder viajar virtualmente, né? E você será também capaz de comprar. Vai ter business, vai ter comércio, vai ter, né, um mundo para fazer shopping lá dentro, né? Como seriam as compras no metaverso? Imagine poder entrar em um espaço que incorpora a sua marca favorita, participando de eventos de lançamento de qualquer lugar do mundo e comprando produtos físicos e digitais. Prestem atenção aqui. Podemos comprar tanto produtos físicos que vamos usar no mundo real e também produtos digitais. Isso é o que a empresa do Meta, né? Eles dizem, né? O metaverso incluirá experiências 2D, familiares bem como aquelas projetadas no mundo físico. Bom, você poderá acessar o metaverso em diferentes dispositivos, como telefone e computador, bem como dispositivos da realidade virtual, onde você estará totalmente imerso. E diz aí, né? O metaverso não é apenas para jogadores ou desenvolvedores, será para todos. O metaverso, o plano que eles têm, não é somente para gamers, não, é para que todo mundo use. E esse é o futuro que está feito sendo para nós, diz. Essa é a nossa esperança, que na próxima década chegue a 1 bilhão de pessoas. Esse é o plano, que já 1 bilhão de pessoas estejam lá dentro, vivendo, tendo uma rotina lá dentro, né? Nenhuma empresa pode construir metaverso sozinha, porque a Meta que começou, mas eles estão agora pegando a ajuda de muitas empresas e estão entusiasmados em ajudar a dar vida a essa visão, né? E aí acaba, né? Sabe, a empresa Meta, porque Metaverse, quem criou isso é a empresa Meta, né? E a gente tem que entender, Metaverse é composição de duas coisas. Verse vem da palavra de universo, um mundo. E meta é superponer, estender, expandir, engrandecer. Ou seja, o metaverso é um mundo muito maior do que a gente já tem. Esse é o conceito de metaverso. E vocês podem ver aí, que diz, os produtos do metaverso. Está o Facebook, está o Messenger, o Instagram, o WhatsApp e tem o Oculus, né? Um site. Mas também eles têm produtos, né? Como os fones, os óculos e tem os Ray-Ban. Uns Ray-Ban que eles são uns óculos inteligentes. E a gente vai ver um pouquinho. Por que eu quero que vocês vejam essas coisas? Porque a gente vai entender daqui a um pouquinho o que é tudo isso, por que é tão importante. Cada uma delas tem uma função. Não é somente ver, não é somente estar nesse mundo virtual. Tem outro objetivo que a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas vamos seguir vendo. Esse é um documentário japonês, no qual mostrando como é o metaverso atualmente lá no Japão, né? Aqui ainda não chegou a esse ponto, mas, por exemplo, esse aqui é um... Pode baixar um pouquinho o volume? A Nissan fez uma loja virtual de carros, você pode ver os carros, tudo, e o trabalhador da Nissan é o que está falando agora. Mostrando, aqui vamos mostrar, fazer uma exibição de carros, né? E você vai poder ver, né, os modelos por causa de, né, da tecnologia que eles têm agora, né? Essa é a cidade de Shibuya, uma das cidades mais movimentadas lá em Tóquio. E eles fizeram uma cidade idêntica, virtual. E esse é o periodista que ele está lá dentro, vendo a cidade como que é, né? Ainda não tem muita gente, porque, né, começou... Esse aqui é no 2020, se não me engano, naquela época, fazendo documentário. Aí ele está lá, 2020, né? Maio de 2020 foi quando aperturaram essa cidade. E aí, nessa cidade, tem já 50 empresas que já investiram e já colocaram seus negócios, seus business lá dentro. Então já tem funcionários, pessoas que trabalham e fizeram um evento de Halloween. Lá no 2021, né? Fizeram um festival, trazeram cantantes e vieram mais de, se não me engano, 550 mil participantes do mundo inteiro. Nesse concerto tiveram. E disse, se não fosse por Corona, não teria tanta gente. Graças ao Corona tem um monte de gente agora na Metaverse, né? E você pode ver aí, diz staff. Eles são pessoas que trabalham lá dentro, são contratados para ser guias turísticas dos eventos, de cada evento que tem, né? Tem site onde a pessoa procura emprego, onde você pode contratar pessoas, onde você pode procurar emprego. E aí tem um tipo de emprego que você pode ter para falar, para guiar, para fazer. E as pessoas, as pessoas que trabalham lá dentro, e eles contam como a experiência deles. Por exemplo, esse casal, eles eram gamers, eles ficavam brincando lá dentro e se conheceram lá dentro. E eles
agora se casaram, porque os dois eram, sabe, esses jogos de atirar, né? Tinha Avatar e eles ficavam, só que se conheceram lá dentro e se casaram, e fizeram o casamento todo virtual. Já tem uma vida, e eles continuam nisso, né? Porque eles falam assim que o metaverso foi o que juntou a eles, foi a salvação, porque diz assim, se o metaverso não teria conhecido minha outra metade, né? Mas nos Estados Unidos você pode ver, também tem a mesma coisa. Muitas empresas, muitas lojas estão investindo, até o Microsoft, aí vai mostrar, né? Microsoft está fazendo cidades em diferentes lugares. Esse em 2021 teve um festival também, onde abriram lojas virtuais, Combini, que são lojas de conveniência, onde 80 empresas abriram lojas. E aí foi 1 milhão de pessoas participaram, em questão de 2 semanas. 1 milhão de pessoas estavam reunidas. E o criador dessa cidade, Kato-san, né? Se chama Kato, ele disse, há 15 anos atrás, as computadoras não tinham esses specs, não tinham essas tecnologia para poder entrar. Mas agora, com tudo é possível, tudo é fácil. Até com um smartphone você pode entrar, com um tablet você pode entrar. E agora é fácil de entrar. E ele disse uma coisa, o metaverso é algo que a humanidade está avançando, está indo e vai se tornar algo necessário para a nossa vida. Algo indispensável, ele diz, né? Necessário para a nossa vida. O criador dessa sociedade, ou seja, eles estão criando um jeito que assim, não tem como fugir disso aqui. Esse aqui é o avatar de um senhor que ele trabalha lá dentro. E ele trabalha, na verdade, ele para no metaverso 100 horas por semana. 100 horas por semana mais ou menos é 14 horas diárias, né? 14 horas e meia por dia. E o resto do tempo ele está dormindo com o negócio. Aqui, vamos ver o vídeo, a entrevista que ele faz nele, né? Ele faz entrevista no virtual. Ele fala assim, eu quero fazer entrevista no virtual. Só que depois da entrevista, ele fala, mas a gente pode ver onde você mora? Aí ele mostra para ele, né? Ele trabalha, né? Ele é escritor, também escreve revistas e faz tudo no metaverso. Ele tripeia lá dentro, ele até come. Não tinha para comer, já sabe, já, né? Para comer já, que a comida japonesa é bem prática, né? Só coisinha assim, arroz e continua. Mas, até para dormir. E tem gente que diz assim, é gostoso porque aqui eles fazem um gráfico. Esse é o horário que dorme, né? Das 3 da manhã e aí vai até aqui, a hora que dorme, mas ele dorme no mundo virtual. Colocado, fica dormindo. E por que você dorme assim? Porque é legal. Ele fala assim, é como se você fosse de acampamento com os amigos e você não está dormindo, mas está conversando com os amigos às vezes. É legal, não? No acampamento não faz isso? A mesma coisa no metaverso. Você está dormindo lá dentro, mas o amigo está ouvindo, porque está conectado com o negócio. E você está com um monte de gente dormindo. É legal. Por isso que a gente não se desconecta. Então, praticamente, quase o tempo inteiro está lá dentro. O único tempo que ele se desconecta é para ir no banheiro, ou para comprar, né, uma certa coisa. Mas ele fala que, pela maioria, ele tenta comprar pelo Uber Eats. Isso, ele Uber Eats. Então, mas o resto do tempo ele passa trabalhando, porque trabalha lá dentro, passa explorando outros mundos virtuais, passa lendo revistas, passa conhecendo, interpretando, fazendo saudações com outras empresas, porque ele trabalha lá dentro, não é só games, ele vive uma vida lá dentro, né? Então, o que tem, então, isso de errado? O que tem de mal? Qual é o perigo aí? Vamos ver o que o Espírito Profecia diz. Educai homens e mulheres a criarem seus filhos livres de práticas falsas, seguindo a moda, ensinando-os a serem úteis. As filhas devem ser educadas pelas mães a fazer trabalho útil, não meramente dentro de casa, mas também ao ar livre. Qual o conceito? Qual é o conselho? Antigamente o pessoal trabalhava como? Fisicamente. Deus falou assim, você comerá com o suor dessa testa, trabalhando, mas eles vão ter um trabalho tão simples que vai criar uma vida mais fácil. Não preciso trabalhar, não preciso sair de casa, eu vou ganhar dinheiro bem fácil, bem confortável. E assim está sigue dizendo, há bastante coisas úteis, necessárias por fazer em nosso mundo, as quais tornariam quase inteiramente desnecessárias práticas dessas diversões. O cérebro, os ossos e músculos adquiririam solidez e força pelo uso com um propósito, concentrando-se em bons pensamentos e delineando planos que os há de educar aos jovens, no sentido de desenvolver a faculdade do intelecto e fortalecer os órgãos físicos, o que implicará em pôr em uso prático os talentos que Deus lhes deu e com os quais poderão glorificá-lo. Pessoas que ficam presas ali,
não vão desenvolver físico, só vão ficar naquele mundo virtual porque é fácil, né? E para a gente, que a gente tem uma missão, a gente não tem que glorificar a Deus, a gente não tem que fazer tudo para a honra e glória de Deus, a gente não tem que dar as mensagens, temer a Deus e dar-lhe glória. Como vamos honrar Ele? Por quê? Diz em Ezequiel 16:49, eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ele as suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre, do necessitado. Esse tipo de mundo virtual vai levar isso. Fartura de pão, vou ganhar a vida bem fácil, soberba e ociosidade. Vamos chegar a esses dias. Sabe, a nossa igreja já está entrando nisso também já. Vocês podem achar no YouTube. Já está tendo cultos virtuais, né? E aparentemente a intenção pode ser boa, a ideia pode ser boa de levar os jovens à modernidade. Eu acredito que a tua mensagem pode ser boa do pastor, mas tem um certo perigo. Por quê? Quando entra esse local, tem um site, tem inúmeros de mundos virtuais e um deles é da igreja. Você tem que escolher, aqui, ISD, 10 dias de oração, entra nesse mundo virtual. O resto de quem que é? Do mundo. Agora minha pergunta é, o jovem pessoal, todo mundo que entrou lá, sabia como entrar ali antes? Não. Agora já sabe como entrar? Sim, já sabe como entrar. E eu vou dar um exemplo para entender mais ou menos o que estou querendo dizer. É como que eu levo as minhas crianças para um game center, um centro de games, cheio dos videogames lá, todos os games. Os crianças ficam assim. E entre um deles vai ter um assim. Os jovens, onde será que vão? Vão ficar nesse só? Terminou ali, onde que vai? Vai procurar os outros. Vai querer experimentar os outros. Porque está aí do lado, já se chegar ao local, então eu posso agora experimentar os outros. Claro, não no sábado, mas em outros dias eu vou tentar experimentar. É o que aconteceu com o YouTube, é o que aconteceu com muitos da tecnologia. Às vezes entramos a um acesso para uma coisa boa, mas ao redor tem tanta coisa que vai levar para o ruim. Neurodireitos. Por que tem que haver isso? Sabe, no 2021, estamos falando de 2021, os neurodireitos começaram a ser falados. Vamos colocar leis para aqui, né? Até que ponto pode se controlar a mente, até que ponto pode se colocar pensamentos, até que ponto se pode tirar pensamentos. E no site ele diz, né? O objetivo final seria controlar neurotecnologias de leitura e escrita do cérebro, que pode registrar os dados mentais de uma pessoa e no futuro alterá-los ou adicionar novos. E ele diz aqui, muda o comportamento humano por meio da implantação de ideias no cérebro. O Matrix, 1909, no qual o protagonista tem conhecimentos instantâneos com a instalação de um programa do cérebro. Estão fazendo alusão do Matrix. E o que aconteceu? A questão de meses, no Senado, né, no parlamento, no governo de Chile, o senador Guido Girardi, eles fizeram, né, um anúncio importante para o mundo inteiro. E vamos prestar esse anúncio. Foi aprovado, né, um projeto que não é somente para o país, é para o mundo inteiro. Chile apresentou uma reforma constitucional para estabelecer neurodireitos. E é um tema de interesse mundial. Né? Neurocientistas, doutores se juntaram para fazer isso, né? Porque já se podem ler os pensamentos e as emoções. Já existe neurotecnologia que pode ler o inconsciente, que pode colocar dentro do cérebro ideias, emoções, paixões, histórias de vida que as pessoas não viveram, mas que acreditam ter vivido. Isso não é Black Mirror, não é ciência ficção, não é ficção científica, é a realidade. E essa ciência já existe. Né? Essa ciência não somente está lá no Chile, porque eles já venderam. E ele vai falar para quem vendeu. Essa tecnologia pode ler cérebro. Industrializada para quem? Elon Musk está fazendo com o Neuralink.
¿Para quem? Cerebro, máquina. Elon Musk. Para conectar cerebro-máquina, máquina-cerebro. Esse é o objetivo, né, da neurotecnologia. La reforma constitucional. Chile está haciendo hoy día el modelo. E Chile está sendo um modelo a nível Valorar. mundial. Quiero reconocer el aporte de todas las universidades. Irmãos, o que ele estava dizendo? Dizendo que eles têm uma tecnologia que a máquina pode ler os pensamentos, pode colocar pensamentos, pode mudar pensamentos, pode apagar história do passado, pode colocar novas histórias. E por isso eles disseram, precisamos de ter leis. Leis que controlem, regulem para que não hackeiem nosso cérebro. Né? Assim como hackeiam nos computadores. Muita gente já recebeu hacking no computador, mas não, temos que fazer isso. E mire aqui, vamos ver esse vídeo? Esse é o Fórum Econômico Mundial, no qual se reuniram esse ano, 2023, no janeiro, os maiores líderes do mundo, os que mexem o maior dinheiro do mundo, todos os líderes do mundo estão lá. E aí eles tiveram uma sessão, no qual eles vão explicar a tecnologia que agora nós possuímos, atualmente, né? E eles vão mostrar com um vídeo, é um vídeo bem interessante, para a gente poder entender aonde eles estão indo. We're going to watch a short video. She's going to come on stage and talk, and then we're going to do a little Q&A. Questions from the audience, and that'll be a wrap, and you'll leave enlightened and excited. So, first off, a video. It's going to make you see the future and understand a wonderful future where we can use brainwaves to fight crime, be more productive, and find love. Let's roll. You're in the zone. Even you can't believe how productive you've been. Your memo is finished, your inbox is under control, and you're feeling sharper than you have in a decade. Sensing your joy, your playlist shifts to your favorite song, sending chills up your spine as the music begins to play. You glance at the program running in the background on your computer screen and notice a now familiar sight that appears whenever you're overloaded with pleasure. Your theta brainwave activity decreasing in the temporal regions of your brain. You mentally move the cursor to the left and scroll through your brain data over the past few hours. You can see your stress levels rising as the deadline to finish your memo approached, causing a peak in your beta brainwave activity right before an alert popped up, telling you to take a brain break. But what's that unusual change in your brain activity when you're asleep? It started earlier in the month. You send a text message to your doctor with a mental swipe of your cursor. Could you take a quick look at my brain data? Anything to worry about? Your mind starts to wander to the new colleague on your team, whom you know you shouldn't be daydreaming about, given the policy against intra-office romance. But you can't help fantasizing just a little. But then you start to worry that your boss will notice your amorous feelings when she checks your brain activity and shift your attention back to the present. You breathe a sigh of relief when the email she sends you later that day congratulates you on your brain metrics from the past quarter, which have earned you another performance bonus. You head home jamming to the music, with your work-issued brain-sensing earbuds still in. When you arrive at work the next day, a somber cloud has fallen over the office. Along with emails, text messages, and GPS location data, the government has subpoenaed employees' brainwave data from the past year. They have compelling evidence that one of your coworkers has committed massive wire fraud. Now, they're looking for his co-conspirators. You discover they are looking for synchronized brain activity between your coworker and the people he has been working with. While you know you're innocent of any crime, you've been secretly working with him on a new startup venture. Shaking, you remove your earbuds. What do you think? Is it a future you're ready for? You may be surprised to learn that it's a future that has already arrived. Everything in that video that you just saw is based on technology that is already here today. Artificial intelligence has enabled advances in decoding brain activity in ways that we never before thought possible, which is the ability to decode brainwave activity. After all, what you think, what you feel, it's all just data.
data that in large patterns can be decoded using artificial intelligence. We're not talking about implanted devices of the future. I'm talking about wearable devices that are like Fitbits for your brain. We can pick up and decode faces that you're seeing in your mind. Simple shapes, numbers, your PIN number to your bank account. It's not just your brain activity here that we can pick up. We can also pick up your brain activity in different places, like as your neurons fire from your brain down your arm and send signals to your hand to tell you how to type, move. All of that can be decoded through electromyography, and that's what you're seeing here is a device now in the form of a simple wearable watch that can pick up that activity. And one of the pivotal acquisitions of the field, Meta acquired this company, Control Labs, in 2019, because major tech companies are investing in helping to make these devices universally applicable as the way in which we interact with the rest of our technology. In fact, the coming future, and I mean near-term future, is these devices being the primary way in which we interact with all of the rest of our technology. Rather than a mouse or a keyboard, you can simply swipe with your mind, move your hand more seamlessly when you're in VR or AR, use your brain as the way in which you interact with all of the rest of your technology, which is an exciting and promising future, but also a potentially scary one, a transformative one, one that will change the way that we interact with other people and even how we understand ourselves. Let's take a look. So if you send a control to your muscle saying, I want to move my finger, it starts in your brain, it goes down your spine through motor neurons, and this is an electrical signal. So you should be able to grab that electrical signal on the muscle and say, oh, okay, the user wants to move their finger. What is it like to feel like pushing a button without actually pushing it? That could be as simple as, hey, I just want to move this cursor up or move it left. Well, normally I would do that by actually moving. But here, you're able to move that cursor left. And it's because you and a machine agreed which neurons mean left and which neurons mean right. You're in this constant conversation with the machine. This new form of control, it requires us to build an interface that adapts to you and your environment. It's an exciting future, a seamless future. It's a future that has already arrived in many contexts throughout the world, and especially in workplaces. While we can't literally decode complex thought just yet, there's a lot that we can already decode that's quite relevant for the workplace environment. A simple wearable hat that has embedded electrode sensors that would pick up brainwave activity and give a score between 1 to 5 to help the employer and the employee know what stage of alertness the person was experiencing and whether or not they were starting to fall asleep. How many of you wear something like an Apple Watch? Fitbit, smart device? Yeah, many people. It's a many billion-dollar company. I mean, many billion-dollar industry at this point. Wearable devices, quantifiable self is just a widespread movement. Most people are very comfortable with at least some forms of human quantification. In fact, it's become so widespread that most people feel like there's not that much to worry about when it comes to doing something like monitoring your heart rate. But it turns out that that kind of technology in the workplace, particularly when it's used to monitor productivity of employees, where they're moving throughout the factory floor, whether or not they're taking breaks or unscheduled breaks, is the kind of thing that employees resist, unionize against, rise up against, and undermines morale. What we've seen consistently is companies from Amazon to Tesco to Walmart and others have introduced what is considered to be bossware or surveillance technology that employees really don't like it, even if it makes their lives better. Okay, well, if you don't like your job, just quit. But what if there's nowhere to go? What if everywhere has ubiquitous monitoring? In fact, during the pandemic, what we found was that 80% of companies admitted that they use at least some forms of so-called bossware technology to monitor the productivity of their employees. The newest way to monitor attention is through a device like this one.
These are ear pods that are launching later this year. These ear pods, much like the video you watched earlier, are ear pods that can pick up brainwave activity and tell whether or not a person is paying attention or their mind is wandering. Okay, well, you might think, fine, but even if we can tell whether a person is paying attention or their mind is wandering, you can't tell what they're paying attention to. You would be wrong. It turns out that you can not only tell whether a person is paying attention or their mind is wandering, but you can discriminate between the kinds of things that they're paying attention to. Whether they're doing something like central tasks, like programming, peripheral tasks, like writing documentation, or unrelated tasks, like surfing social media or online browsing. When you combine brainwave activity together with other forms of software and surveillance technology, the power becomes quite precise. Is there any possibility that this technology could work while not actually touching your skin? Right? Like right now, you have to make a choice to put on a headset or a hat or something in your ears. Is it possible that the WEF could have it in the ceiling? No. How do you decode somebody's PIN number? You flash a series of numbers and see how their brain reacts to them? So you have recognition memory signals that are pre-conscious and subconscious, and this is part of why it's been used, for example, by governments to interrogate criminals. Do you recognize this potential co-conspirator? Do you recognize this murder weapon? Those pre-conscious signals, like what we call the P300 wave or the N400 wave, these are before you even consciously process information, so you could prime it with a number and then see if a person recognizes it. And you can do it without them realizing that that's what you're doing. So will all of our passwords be cracked first by this or quantum computing? Hard to tell. All right. I think we're moving past passwords pretty quickly. And it turns out this is actually really good for passwords. Neural signatures are unique. We can use it as a biometric for passwords. Então, os dispositivos que eles estão tendo, né? Eles conseguem identificar através das ondas a concentração, se está concentrado ou desconcentrado, e não precisa estar dentro do corpo, já de fora já consegue. E a empresa Meta tem isso, né? Como a gente viu, né? O dono do Facebook, Zuck, também, ele investiu para comprar esses dispositivos para que possa ser monitoramento. E eles confirmaram que todas as empresas grandes, né? 80% delas confirmou que eles têm já um sistema, uma tecnologia que consegue monitorar as pessoas. Eles estão já falando, eles na verdade já vêm fazendo isso de monitoramento da gente, no que a gente faz. Por isso que muitos aplicativos, muitos programas, eles têm monitoramento. Mas o que eles querem ter mais monitoramento é daqui, da nossa mente. E por quê? Por que eles querem isso? Porque isso vai levar ao último passo. Ao último passo, que é acho que algum de vocês já mostrei. É o ponto final onde eles querem chegar. O plano para o 2030 é chegar no... Rapidinho, eu vou explicar. Essa empresa é do Japão e essa empresa japonesa, eles fizeram esse comercial para explicar, né, para explanar o que é a tecnologia. E resumindo, é conexão entre pessoas, conexão entre máquinas. Ou seja, eu descarrego a informação como aplicativo e o incorporo no meu corpo como se fosse um aplicativo. Esse basicamente é a tecnologia. Então, como eles conseguem ler os movimentos, codificam os movimentos, o robô lê isso, e isso, novamente, é incorporado na máquina e a máquina lê isso, né? Então, as pessoas podem conectar-se entre elas, através da rede. E o movimento de o outro pode copiar. Vai poder descarregar, né, como aplicativo os conhecimentos. Vai poder comunicar o que você quer comunicar, as expressões, as sensações, tudo isso, né? 動作にプラットフォームが変換して伝えてくれます。このプラットフォームが完成したら誰もがリアルタイムにどこにいてもいろんな経験ができるようになります。大容量接続っていうところがキーワードになってくるんですね。そのデータをもとに将来に生かしていくっていうのはドコモしかできないことだと思います。6G の時代、人間拡張を使って体の制約をなくしていきたいというふうに考えています。その次には感覚、掴むとか味覚とか五感を共有できるようにしたいと思います。で最後に感情を
お互いに共有できるようにしたいと考えています。それでお互いを理解して相互理解が深まるごとに文化も発展していく、地球全体みんな幸せになっていくというふうに考えてます。 Então, basicamente é o que eles dizem. Queremos conectar todas as mentes. Queremos unir todas as mentes para que assim tenhamos felicidade. Nos faz lembrar nos dias da Torre de Babel? Queriam se unir todos em um só propósito, num só pensamento. Se eu consigo unir todos no mesmo pensamento, vamos em uma só direção. Agora o mundo está tão dividido porque todos têm diferentes pensamentos, mas eles dizem, através do vamos melhorar a humanidade, vamos conseguir conectar-nos uns aos outros. E isso que a gente estava vendo hoje, que diz, né? E a gente leu há pouco, né? Que diz que Satanás está tentando ligar a mente humana com a dele. E o grande enganador, né, espera dessa forma confundir a mente dos homens e mulheres, a fim de que nada, a não ser a voz dele, né, seja ouvida. Satanás sabe que Deus quer falar com a gente. Satanás sabe que ele quer fazer o povo se acordar. E o povo não consegue perceber. Disse, né? O fim de todas as coisas está próximo. Deus está impressionando toda a mente suscetível de receber as impressões do Espírito Santo. Deus está trabalhando duro para que o Espírito Santo possa gravar no seu coração. Ele está enviando mensageiros que possam dar advertência em cada localidade. Deus está provando o devotamento dessas igrejas e sua disposição para obedecerem à orientação do Espírito. O conhecimento precisa ser aumentado, precisamos conhecer a verdade, aquela preciosa verdade que Deus nos deixou. A norma da justiça deve ser exaltada. O Espírito de Deus está impressionando o coração dos homens e os que são sensíveis à sua influência se tornarão luzes no mundo. Irmãos, precisamos nos tornar luzes. O Senhor quer que nos revistamos de Cristo. A nossa salvação está mais perto do que antes. Nos dias dos discípulos, eles esperavam dia a dia, esperando que Jesus já ia vir. E o que diz Paulo para a gente? Despertai, despertai do sonho. As 10 virgens estavam dormindo, mas é hora de despertarmos, né? E prepararmos. Temos azeite suficiente, porque os dias mais escuros estão vindo. E se nós rejeitamos aquela impressão que o Espírito Santo está querendo colocar no nosso coração, se nós rejeitamos pelas obras das trevas, se nós nos colocamos as armaduras da luz, o que vai acontecer? Vamos ficar na escuridão. Não vamos poder ser uma luz. E o convite para hoje é: sejamos luz, sejamos uma luz em meio dessas trevas. Porque Satanás, ele vai colocar na força os pensamentos dele. Deus não nos vai forçar. Deus não vai forçar. Ele vai fazer o convite. Eu estou aqui na porta, eu estou batendo. Se quiser ouvir minha voz, abra seu coração e ouça o que a palavra quer dizer. Por favor, que possamos, nessa semana, dizer: Senhor, por favor, derrame seu Espírito. Porque semana, ainda os irmãos estamos, né, em dias de oração. Estamos orando pelo derramamento do Espírito Santo. E que possamos, né, nessa semana, dedicar mais tempo para a oração. Possamos levantar-nos em família e buscar a Deus. Porque ainda tem tempo. Deus está chamando o seu povo. Ainda, essas coisas que a gente viu, é daqui para frente, o plano do diabo. Eu não sei se a gente vai chegar a esses dias. Eu desejo, falo assim: Senhor, por favor, que não cheguemos a esses dias, porque vai ser terrível. Eu quero que o Senhor venha antes. Se o Senhor vai vir antes, quantos anos tem? Poucos anos. Se a gente vai esperar 20, 30 anos, o que vai acontecer? Isso. A gente quer chegar a isso? Eu não quero chegar a isso. Então, vamos dizer: Senhor, vem logo. Prepara a teu povo. Vamos orar, vamos terminar, vamos ficar em pé e fazer uma oração. E se, Senhor, me ajuda a ser uma pequena luz. Nem que seja pequenininha, aquela de LED, mas juntando-se um monte, se torna uma grande luz, né? Vamos orar. Querido Pai, Senhor que está nos céus, Senhor, queremos pedir mais uma vez que derrame seu Espírito, Senhor, sobre a Tua igreja. Porque o diabo, ele sutilmente tem entrado em muitos lares, tem entrado através de muitas formas, Senhor. E nós, sem perceber, estamos ouvindo mais a voz dele
que a voz de Deus, Senhor. Por favor, Senhor, nos liberte e limpe, Senhor, nossa mente, para que assim nosso corpo se torne um templo ideal para o Espírito Santo, para que assim possamos ouvir sua voz, Senhor. Precisamos mais do que antes, Senhor, porque os tempos cada vez irão ficar mais difíceis. A gente viu um pouquinho do que os homens estão planejando, Senhor. Tornar os homens máquinas, tentar ler todos os pensamentos, tentar manipular, controlar, colocar pensamentos, Senhor. Mas nós, Senhor, não iremos permitir isso, porque nós, por própria vontade, vamos nos submeter na sua vontade, Senhor. E nós queremos ser comandados pelo Senhor, não pelo comandante das trevas, Senhor. Por favor, Senhor, venha e habite em nós. Por favor, fique com cada um aqui dos meus irmãos. Que o teu poder, teu amor, teu Espírito, Senhor, esteja sobre cada um de nós nesta nova semana, Senhor. Esse é meu pedido e minha oração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.